O arco-íris é algo fenomenal, extremamente curioso e é interessante como é que ele chega aos nossos olhos. Lembrando que não é só a questão dos gases que existem no céu, da questão da luminosidade que se forma depois de um dia chuvoso, quando abre as nuvens, mas é também como o nosso olho recebe. Ou seja, a percepção que existe sobre o arco-íris jamais seria a mesma se o nosso olho não enxergasse da forma exata como ele enxerga e como ele filtra cada cor do que a gente vê no céu. Bom, hoje eu vou falar com você sobre o arco-íris na questão filosófica, cabalística e da história do povo judeu. E claro, uma polêmica muito forte que não pode ser deixada de falar sobre o arco-íris, que eu vou começar a falar com você já já. Se você gosta de assuntos assim, já começa curtindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai amar o vídeo de hoje e vai se aprofundar e vai sair muito melhor do que você entrou, muito mais sábio. Se você é novo por aqui, já sabe, se inscreve no canal e bora falar de Torá, simbora para o nosso conteúdo. O arco-íris, ele tem 7 cores. E se a gente pegar na Kabbalah, o Rav Moshe Cordovero, que foi um rabino que ensinou ao Arizal, que por sua vez foi o maior explicador da Kabbalah, ele diz que as 7 cores são como os 7 tons que existem na música. É como se fosse os 7 tonalidades que existem da visão. Através das 7 cores, a gente consegue, misturando elas, chegar em qualquer cor. Não só isso. A temperatura da cor que existem dentro dessas 7 demonstram várias formas de providência divina. É isso mesmo. Se você pegar a cor mais elevada de todas do arco-íris, a última, que é a violeta, ela representa o transcendental. Ela representa um estado meditativo, ela representa a conexão máxima com Deus, ela representa o número 7, que é a espiritualidade na Terra, se transformando no número 8, que é o sobrenatural. Ela representa algo que a gente não pode tocar e nem ver, mas a gente consegue entender. Dentro do arco-íris como um todo, a gente percebe várias providências divinas. Mas antes de eu me aprofundar um pouco mais nessa parte cabalística, da onde veio o arco-íris? O arco-íris foi criado após o dilúvio. Deus mostrou o arco-íris e falou para Noé: saiba que eu destruiria o mundo por completo. Mas como eu prometi a você que você vai ter descendência e que eu vou continuar com o mundo, eu não vou destruir mais. Claro, Deus ele pode continuar mandando terremotos, maremotos, para o mundo se adequar, entender que existe algo, regras nesse mundo. Mas ele prometeu não destruir o mundo mais com água, e essa promessa tem a ver com Noé. Arco-íris, então, é uma coisa boa ou ruim? Depende da percepção também. Por um lado, Deus promete não destruir o mundo mais, isso é bom. Por outro lado, quando existe arco-íris no céu, é porque Deus pensaria em destruir o mundo, mas não vai, só porque ele prometeu a Noé que não faria mais isso. Se a gente voltar um pouquinho para o dilúvio, existiam 3 pecados que eram feitos em demasia. Era o assassinato, era o roubo e era a relação sexual proibida. Então, assassinato, roubo e relação sexual era feito dentro de todas as proibições mesmo. É animais que começavam a se misturar, era homem com homem, mulher com mulher, era pedofilia, era tudo que o judaísmo condena e diz que é abominável aos olhos de Deus. Dentro do roubo, era o roubo total, de você acabar com uma pessoa e matar ela igual hoje existe, por um tênis, por uma cédula de dinheiro, morre. E a questão de maldade, perversidade que existia era a tal ponto que em Sodoma e Gomorra, que depois tentou imitar um pouquinho o que aconteceu na época do dilúvio, era proibido fazer bondade. Ai de quem tentasse fazer bondade nas cidades, era morto imediatamente. Ou seja, o mal se instaurou. O ser humano vivia muito, Deus lança o dilúvio e salva 8 pessoas. Noé e sua esposa, os 3 filhos Shem, Ham e Yafet e suas respectivas esposas dentro da Arca de Noé, onde todos os seres físicos e também seres que viviam no intermédio entre o físico e o espiritual, como o Shed Shindalet, que é uma espécie de um demônio, um ser espiritual negativo, também entrou na Arca de Noé, como a Kabbalah nos ensina. Após isso, Deus mostra o dilúvio e diz:
eu destruiria o mundo. Mas não vou destruir mais. Deus não poderia fazer isso com outro sinal? Não poderia ter uma nuvem que faz o formato de uma letra específica e esse é o nosso código? Essa é a nossa moeda de troca de sabedoria e informação? Por que justo algo tão fenomenal como arco-íris? Por quê? Para mostrar o seguinte. As 7 cores do arco-íris formam o equilíbrio do todo. Cabalisticamente falando, se você pegar todas as 7 cores, elas representam as 7 filhas da providência divina. Existem 10 chakras, existem 10 elementos da providência divina. As 3 primeiras são os 3 níveis de sabedoria do intelecto, como a Kabbalah os chama, Chokhmah Binah Vadat. As 7 filhas são as 7 ações, porque sabedoria não é ação, memória não é ação, compreensão não é ação. Mas quando eu faço bondade, que é a primeira, é ação. Quando eu ajo com bravura, quando eu ajo com beleza, quando eu ajo com esplendor, quando eu ajo com fundamento, quando eu ajo com realeza, tudo isso representa ação. Os 7 chakras, por assim dizer, os 7 elementos da providência divina se materializaram através de cores no arco-íris. Quando você vê um arco-íris, você na prática está vendo a perfeição de Deus na matéria. É como se Deus estivesse dizendo, veja como eu mantenho todo esse universo na palma da minha mão. Não achem que eu perdi o controle por um momento. Não achem que eu, Deus Todo-Poderoso, criei o mundo e me afastou. Como os filósofos antigos acreditavam na teoria do ex nihilo. Deus cria o mundo, se afasta e todo mundo se vira. Não, o mundo tem um objetivo. O dilúvio é algo incrível que mostra o equilíbrio da providência divina, que mostra um trilho que continua com um trem em cima seguindo a história desde milhares de anos atrás e vai continuar até a era messiânica. A demonstração do arco-íris é um mal necessário para dizer que poderia se destruir o mundo através de uma beleza fenomenal, para mostrar o tempo todo o domínio de Deus sobre toda a criação. Então, se a gente pegar, todo o conceito que existe do arco-íris, a gente se pergunta, foi a primeira vez que apareceu em Noé, como a gente comentou aqui, ou simplesmente mudou o objetivo do arco-íris no mundo? Então, Narmanides, por exemplo, ele fala, existia arco-íris, mas não dessa forma e com esse objetivo de representar que Deus destruiu o mundo, teoricamente, não vai mais. Já o Abarvanel, um rabino muito grande, que existiu quase 1000 anos atrás, ele fala que, de fato, mudou fisicamente o mundo depois do dilúvio, o que fez se tornar mais real a possibilidade de aparecer o Keshet Banan, que é o arco-íris. Ele diz que, inclusive, as nuvens se tornaram mais leves, mais finas e agradáveis. O próprio Rebbe, o último Rebbe de Lubavitch, fala uma explicação muito bonita. Ele diz que o ser humano começou a viver menos tempo depois do dilúvio. Até o dilúvio vivia-se 800, 900, Matusalém, 969, 969 anos. E agora a nossa média máxima é 120, pode não ser 80, 90, 100, um pouco mais. Até um pouco mais 120 não seria impossível, mas é a média máxima. Hoje em dia, o ser humano tem mais poder porque ele tem muito menos tempo de vida. Logo, ele tem muito mais ação, ele tem muito mais potência em cima do que ele pensa, fala e faz. E o Rebbe explica que assim como o vapor vem da terra e ele modifica a situação gasosa da nuvem, tornando-se possível o arco-íris, assim também é o suor e o ar que sai do ser humano quando ele está servindo a Deus e fazendo atos grandiosos, isso vai fazer parte do que vai formar o arco-íris. Então o arco-íris, além de representar um pouco da essência, do equilíbrio, das 7 sefirot, as 7 camadas da providência divina, ele também vem mostrar muito do esforço do ser humano para o trabalho divino. Quando a gente vê um arco-íris, o que a gente deve fazer? A gente fala uma bênção. Primeiro eu vou falar para vocês em hebraico e logo vou traduzir. Baruch atah Hashem Elokeinu melech olam, zocher habrit veneeman bebirto. Bendito é você, Deus, Rei de todo o universo, que lembra do pacto e é fiel ao pacto dele. Daqui a gente mostra que assim como Deus falou na época de Noé, vale também. Lembrando que o dilúvio aconteceu 1600 e poucos anos depois da criação do mundo. Nós estamos agora em 5.783. Já passou-se quase 4.000 anos do que aconteceu naquela época.
um pouco mais até do que 4.000 anos, e Deus continua tendo a mesma fidelidade. Quando você vê um arco-íris, a lei judaica diz que você não deve olhar por muito tempo, porque claro que você pode olhar e dizer, uau, como é grandiosa a criação de Deus. Por outro lado, a gente não deve ficar degustando e tendo muito prazer de um sinal que seria, eu destruí o mundo, mas não vou destruir porque eu prometi. Então a gente precisa ter um pouco desse jogo de cintura, desse temor e amor quando a gente olha um arco-íris. É muito curioso também que existiu algumas gerações que nunca nunca apareceu um arco-íris no céu. Como na época do rei Hisquial, o rei foi um rei grandioso. A geração dos Anshei Knesset Agdolá, dos 120 sábios da grande assembleia, como aparece no Ética dos Pais, que criaram o Sidur, livro de rezas judaicas, e principalmente a geração mais lembrada, que é a geração do Rabbi Shimon Bar Yochai, que ele escreveu a Kabbalah. Inclusive, se você fala Keshet Ba'anan, o que significa arco-íris em hebraico? Um arco nas nuvens. Arco nas nuvens. Isso é a tradução da palavra arco-íris em hebraico. E é por isso que hoje, quando você está em Lag BaOmer, o dia que a gente comemora a vida do cabalista Rabbi Shimon Bar Yochai, a gente brinca de arco e flecha. Por quê? Porque a gente está lembrando do arco que lança-se no ar. Igualzinho à ideia do arco que existe sobre as nuvens. Muitos segredos existem por volta do conceito arco-íris, mas o mais importante é saber que ele está intrinsecamente conectado com o que a gente vive e com o que a gente vê. Que Hashem sempre abençoe a gente a ter decretos doces, a momentos bons, e que com a era messiânica e com a vinda do terceiro templo, quem sabe a gente vai poder apenas olhar para o arco-íris de forma doce e agradável. Se você gostou desse vídeo, corre para curtir, não saia antes de dar o seu like. Você que é novo por aqui, se inscreve no canal e vai torar. Até a próxima!